Bom dia, amados irmãos. Mais uma vez estamos nessa manhã prontos a meditarmos na palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa falar aos corações de cada um dos irmãos, renovando, restaurando, fortalecendo, também corrigindo, também trazendo autoridade aos nossos corações, nos curando, nos fortalecendo em nome de Jesus. E nessa manhã eu quero meditar com os irmãos num texto que está em Zacarias, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: O anjo que falava comigo voltou e me despertou como se desperta alguém do sono. Ele me perguntou: O que vês? Respondi: Vejo um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto ao candelabro vejo 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, o que é isto? E o anjo que falava comigo disse: Você não sabe o que é isto? Respondi: Não, meu senhor. Então ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície, porque ele colocará a pedra de remate do templo, em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo, e as mãos dele vão terminar a construção, para que vocês saibam que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vocês. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse ficará alegre ao ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Amém? Até aí, esse texto ainda continua por mais alguns versículos. É um texto profético, temporal, profético para um período da construção do segundo templo em Israel, em Jerusalém, período de Zorobabel, período aqui de Zacarias, de Ageu. Mas como a palavra do Senhor transcende o tempo, transcende as épocas, o Espírito Santo também nos ensina através de textos que foram até muitas vezes específicos para alguns momentos no plano de Deus para com o seu povo de Israel, para com o povo de Israel e para com a igreja. E esse texto me chamou a atenção hoje, quando eu estava lendo esse texto, em alguns aspectos importantes para a nossa vida espiritual. Entre esses aspectos que nós rapidamente vamos meditar, diz aqui o versículo 1 que o anjo que falava com Zacarias, despertou a ele como que se desperta alguém de um sono. Ele se sentia em um sono, e ao ser desperto, ele foi desperto, o anjo pergunta a ele: o que você está vendo? E ele descreve uma visão do candelabro, das 2 oliveiras, dos vasos de azeite. E o anjo pergunta para ele: o que você entende tudo isso? E ele mesmo responde: não, eu não entendo, o que é isso? Mas a resposta do anjo para Zacarias foi uma revelação, uma palavra direta do Senhor para ele em relação a Zorobabel. E é um texto que todos nós conhecemos, é um texto conhecido que diz: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força e nem por poder, algumas versões trazem nem por violência,
mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E ainda complementa a palavra dizendo: quem é você, ó grande monte? Diante de Zorobabel, você será uma planície. É um princípio aqui para nós espiritual muito importante, especialmente nesses dias, né, onde grande parte dos amados irmãos estão em quarentena, estão fora do seu trabalho secular. Estamos fora das reuniões da igreja, fora dos grupos, né, de oração, das reuniões. Estamos sendo impedidos muitas vezes de trabalhar ou de se reunir, né, na grande maioria, e isso acaba tirando de nós, acaba nos tirando da nossa zona, não de conforto, mas de hábito, podemos dizer, do hábito de trabalhar, do hábito de levantar cedo todos os dias, do hábito de estar reunido com os amados irmãos, com amigos, com colegas, o hábito que temos do nosso dia a dia que foi drasticamente mudado. E isso para nós tem que servir como um momento de reflexão, um momento de analisarmos o que Deus está proporcionando para cada um de nós. Porque quando esse versículo 6 é revelado a Zacarias acerca de Zorobabel, nós podemos colocar no local, em lugar do nome de Zorobabel, o nosso nome, a nossa condição. E a palavra do Senhor que vem a cada um de nós, como se fôssemos Zorobabel, onde diz assim: não é por força e nem por poder, não é por força e nem por violência, não é por força ou pela nossa própria capacidade, mas pelo Espírito do Senhor. Nós temos o costume, fomos educados e fomos criados dentro de um sistema onde nós aprendemos desde pequeno que o importante é trabalharmos para conseguirmos e obtermos as coisas. Isso é a verdade e isto é correto. Então muitas vezes, né, de uma para outra pessoa muda, mas a grande maioria de nós temos sempre uma alma, uma mente, né? um desejo de conquistar, de trabalhar, de produzir, de batalhar, e isso não é errado, de levantarmos cedo, de estudarmos, nos prepararmos para a prova, e quando chegamos diante da prova, do questionamento, muitas vezes conseguimos manter a nossa mente calma, tranquila e respondermos as perguntas conforme vamos lendo, conforme vamos se aprofundando nas questões, ou vamos para o nosso trabalho e procuramos desenvolver da melhor maneira o nosso trabalho e realizamos e produzimos e batalhamos e corremos atrás. Mas no reino espiritual é diferente. No reino espiritual, no âmbito espiritual é diferente. Temos sim a nossa parcela de lermos a palavra, meditarmos na palavra, orarmos, buscarmos a Deus, jejuarmos, amarmos o nosso próximo, né, praticarmos a palavra de Deus, mas não é a nossa prática que produz no reino espiritual as coisas espirituais. Não é a nossa prática. A nossa prática é importante para o nosso crescimento espiritual, para a nossa maturidade espiritual, mas quem produz as coisas espirituais na nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Por isso ele diz: não é por força, nem por poder, nem pela sua capacidade, nem pelo seu esforço, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então quando ele diz assim: quem é o grande monte? Quem é esse grande problema, essa grande dificuldade diante de mim e de você? Vai se tornar uma planície, vai ser aplainado, porque é o Espírito de Deus, é o Espírito do Senhor que produz isso em nossas vidas. Mas para nós é muito difícil, para nós é muito complicado abandonarmos ou simplesmente confiarmos em Deus para as coisas acontecerem. Mas nesse momento de quarentena, nesse momento onde estamos presos, podemos assim dizer,
a essa situação que arrancou de nós a nossa condição de força de trabalho, força braçal, de atividades, constantes atividades. Agora nos sentimos muitas vezes apavorados. O que vamos fazer? O que podemos fazer? Sendo que o Senhor, a palavra do Senhor diz assim: olha, você não está entendendo o que está acontecendo, você está sendo despertado para as coisas espirituais, como nós lemos no versículo 1, como alguém que é despertado de um sono. E para nós, agora que nós estamos enxergando melhor o mundo espiritual e começamos a ver as coisas espirituais, a palavra do Senhor vem a nós e diz assim: olha, não é por sua força, não é pelo seu poder, não é pela sua capacidade, agora você tem que confiar inteiramente na palavra do Senhor. Você tem, como diz em Hebreus capítulo 4, que descansar no Senhor, verdadeiramente confiar nele, que Ele tem o controle e Ele tem a direção de todas as coisas para a sua vida e para a minha vida. E ainda ele diz assim: porque é graça, haja graça e mais graça para esse intuito, para essa construção, para esse objetivo. Então é pelo Espírito do Senhor e é pela graça de Deus, o favor imerecido de Deus para cada um de nós. Desfrutar a graça, viver debaixo da graça, viver guiado pelo Espírito Santo é a coisa mais difícil. Porque é como entrar num reino, é como diz a palavra do Senhor, fomos tirados do reino das trevas, tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, para o reino espiritual de Cristo Jesus. E agora, espiritualmente falando, é Ele que produz em nós as coisas. Não é a nossa capacidade, não é a nossa força, não é a nossa inteligência, mas é descansarmos e confiarmos nele. É confiarmos no Senhor, é esperarmos nele, é confiarmos nele. Por isso que ele diz: aquele que despreza as coisas humildes, os pequenos começos, vão começar a entender e ficarão alegres ao ver as coisas se direcionarem através do poder de Deus, através do Espírito Santo, onde ele ainda complementa dizendo: olha, aqueles 7 olhos que você viu são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra, nada escapa aos olhos do Senhor. O Senhor vê todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe tudo o que está acontecendo na minha vida e na sua vida, nada escapa. E se nada escapa aos olhos do Senhor, não é somente a questão dele ver, mas ele não somente vê, mas como diz a própria palavra de Deus aqui nos profetas, nós temos um Deus que trabalha a favor daqueles que o amam. Então, irmão, irmã, aprenda uma coisa, aprenda mais uma coisa, aprenda a verdadeiramente entender que não é pela nossa força, não é pelo nosso poder, não é pela nossa violência, não é pela nossa capacidade em produzir, em trabalhar, mas é pelo Espírito do Senhor que produz em nós o que é necessário para vivermos verdadeiramente uma vida tranquila e sossegada, confiando no Senhor, porque é graça sobre graça, é Ele que derrama a sua graça sobre cada um de nós. Então não se desespere, não perca o controle, não imagine agora que porque você está agora nessa quarentena que as coisas não vão dar certo, que as coisas estão dando errado. Não, o Senhor tem o controle de todas as coisas e é pelo Espírito dele. É pelo Espírito do Senhor, é Ele que vai arrancar o grande monte e transformar numa planície diante dos seus olhos, e você vai caminhar juntamente com Ele, você vai percorrer esse caminho, você vai ultrapassar essas barreiras, você vai alcançar verdadeiramente aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, porque é pelo Espírito de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Amém.